Olá, gente querida, bem-vindos novamente ao meu canal, aqui com a presença do Padre Mário de França Miranda. E hoje eu queria trabalhar um pouquinho a questão da pluralidade que existe na igreja. A gente reza no credo que a igreja é una, mas eu já ouvi falar que existem 24 igrejas católicas. Daí eu queria entender como é que é essa coisa, essa pluralidade, mas ao mesmo tempo unidade. Eu diria que a Igreja Católica é una, né? Agora, existe uma pluralidade de vivências, de configurações, né, dessa mesma igreja. Como é que pode ser isso? É uma unidade que não impede a diversidade, a pluralidade. É uma unidade que se faz em torno da fé. Agora, a fé vai ser vivida em diferentes contextos, em diferentes épocas. E, portanto, necessariamente, inevitavelmente, essa fé vai tomar contornos, né, seja no tempo, seja em espaços geográficos diferentes, né, conforme ela vai sendo vivida por um determinado povo numa determinada época. Então nós temos, na história do cristianismo, a mesma fé, conforme as épocas e conforme os povos, ela vai sendo recebida dentro da estrutura mental, dentro da linguagem, dentro dos problemas que teve cada um desses povos. A palavra de Deus é a mesma, a fé no que ela tem de essencial é a mesma, mas no momento em que eu faço a leitura, eu já estou fazendo a leitura e colocando essa fé, se de fato essa palavra de Deus está sendo entendida, ela tem que ser entendida dentro do meu contexto, dentro da minha linguagem, dentro da minha chave de leitura. Porque, vamos dar um exemplo simples, né? Não adianta nada, por exemplo, eu ter uma fé muito grande, né, e tentar passar essa fé para outros que não entendem a minha língua. Eu posso ir para o Japão e falar com muito entusiasmo de Jesus Cristo, mas vão me tomar por um louco, porque ninguém está entendendo o que eu estou dizendo. Então, essa fé terá que ser traduzida, né, para o japonês, no caso, para que de fato as pessoas possam entender o que eu quero dizer. Então, isso, como os contextos são diversos, né, na história da humanidade, tá, diversas culturas, diversos contextos sociais, né? Então, naturalmente, essa fé vai ser lida, vivida e expressa de modos diferentes. Então, nós temos uma unidade da fé numa pluralidade de expressões e práticas, que isso pertence à história do cristianismo. Isso não é um atentado à unidade, pelo contrário, isso enriquece a unidade. Que a gente possa perceber como outros povos, assumindo o mesmo Jesus Cristo, possam fazer leituras diversas das nossas, não no sentido de se opor às nossas, mas no sentido de nos trazer dimensões, perspectivas, verdades que nós não víamos. Não víamos por quê? Porque a nossa chave de leitura não chegava lá. Então, muitas vezes a gente pensa que essa fé é uma coisa assim, como eu diria, um bloco de granito que não se pode tocar, né? E essa fé é algo vivo, né, em que as várias gerações, as várias modalidades de leitura vão percebendo coisas que talvez gerações anteriores não perceberam, né? Toda a dimensão social da fé cristã, tão forte na doutrina social da igreja, veio porque a humanidade caiu na conta que essa sociedade que aí está não veio pronta do céu, mas foi criada e construída pelo próprio ser humano, com todas as suas falhas, seus defeitos, suas injustiças, e que essas estruturas não são a estrutura que Deus gostaria. Então, nesse momento, nasce uma percepção da mesma fé, mas vendo uma dimensão que não aparecia tanto, né? Então, há toda uma maneira outra de olhar, dizendo assim, puxa, a fé tem uma dimensão também de mudança social, né, que é exatamente a doutrina social da igreja, dizendo que essas coisas não são compatíveis com a vontade de Deus.
com o que Deus quer. Agora, isso persistou de tempo. Que antigamente se dizia, você nasceu pobre é porque Deus quer que você seja pobre, né? Deu azar, então pronto, fica aí e aguente o seu destino, né? Hoje a gente não fala mais assim. Por quê? Porque temos uma consciência diferente. Temos uma chave de leitura que nos mostra perspectivas, verdades da Bíblia que a gente não via antes. Mas não via não por má vontade, não via porque não podia ver. Então a gente percebe que a pluralidade de leituras pertence à própria noção do cristianismo como uma grandeza histórica. O cristianismo sempre vai provocar, né, que ele próprio seja cada vez mais entendido. E é por isso que na Dei Verbo, como eu já aludi uma vez aqui, a Dei Verbo nos mostra que cresce a tradição da igreja, cresce, vamos dizer, a compreensão da verdade, conforme vão passando as gerações. Porque elas trazem outras perspectivas de leitura. Nós estamos muito dentro de uma leitura ocidental da fé cristã. Imagine quando os africanos começarem a ver coisas que nós não vemos, né? Quando os asiáticos começarem a se debruçar sobre a Bíblia e ver coisas que a nossa chave de leitura não vê. Eles dão muito mais importância à contemplação do que nós ocidentais, que somos muito mais da eficácia do resultado pronto, né? Os africanos têm muito mais, vamos dizer, cuidado, por exemplo, com a família. Tem muito mais cuidado com aqueles que já nos deixaram, com os antepassados, né? Toda a problemática dos antepassados que devem ser cultuados, né? Dos totens, tudo isso dentro de uma perspectiva de leitura diversa. Talvez eles vão até enriquecer a nossa compreensão, né, nesses pontos, pelas chaves de leitura que eles têm. Então, a pluralidade não vai contra a unidade. Os que temem a pluralidade são pessoas que confundem unidade com uniformidade. O que se faz numa região tem que se exportar para todas. É não respeitar o que é próprio de cada região, o que é próprio de cada país, o que é próprio de cada cultura, né? E a gente tem que voltar a um tempo que foi durante 1000 anos na igreja, respeito às culturas locais. As liturgias eram locais, eram adaptadas a cada um, não tinha que vir uma liturgia para toda a igreja. Então as autoridades locais sabiam o que era mais importante naquele momento. Isso nós estamos tendo um pouco agora com as assembleias episcopais. É muito importante isso, né? Que o Vaticano II chamou a atenção disso. É importante que cada região veja o que é mais importante para ela e possa fazer opções pastorais. Isso para nós é mais importante. O exemplo mais concreto disso é a opção pelos pobres feita pela Igreja Latino-Americana, né? Já em Medellín, Puebla, né? E levando, que aos poucos foi sendo exportada, né? Para a África, para a Ásia, sul dos Estados Unidos, né? A tal ponto que nasce toda uma preocupação social daí, que nasceu ali. Não deduzindo, né, mas partindo de um contexto de pobreza que eles viram, puxa, se a gente tem que amar o próximo, o nosso próximo é esse, né? E isso, vamos dizer assim, foi uma modalidade nova, que aos poucos até foi aceita pela toda a igreja, né? Então, há uma encíclica de João Paulo II que toca nesse ponto e que praticamente, em grande parte, é devida à Igreja Latino-Americana, que foi pioneira nesse ponto, né? Isso para mostrar que é uma diversidade, mas é uma diversidade que eu posso, vamos assim, oferecer às outras igrejas, né? E vamos dizer assim, para manter a minha comunhão com as outras igrejas. Eu não posso ter uma diversidade que me faça romper com as outras igrejas, que aí está indo contra a comunhão de todas as igrejas. Então, a unidade, ela não está contra a pluralidade. Apenas deve ser uma pluralidade, assim, que não gere divisão, mas uma pluralidade que apenas enriqueça essa própria unidade. Então, com relação às 24 igrejas católicas, a Igreja Católica é apenas uma, mas pode ter uma série de configurações, né, que, sobretudo, vai se mostrar nos ritos. Vou dar um exemplo para você, porque eu tive um colega que era de uma igreja oriental, de um rito oriental, vamos dizer assim. Eu não sei agora se era maronita, eu acho que era.
eles são proibidos de usar colarinho clerical. E nós tivemos que vir de fazer uma visita ao Papa, João Paulo II, né? E ele falou assim, não põe colarinho. O pessoal disse, põe, não põe, isso é contra o meu rito. Entende? Isso aí seria mudar de rito, entende? Eu poder botar uma coisa dessa, não posso, entende? Então ele foi com um pullover que vinha até aqui, escuro, né? Para disfarçar um pouco, entende? Quer dizer, o outro caso do nosso padre geral, que era também de um rito, acho que maronita, o padre Covenbar, ele, em Santo Domingo, ele não participava das concelebrações. Se é concelebração lá do rito latino, eu não sou desse rito. Então celebrava uma outra missa. É católico como nós, entende? Agora, tem o outro rito é que dava essa diferenciação. Então, quer dizer, são coisas que a gente teria que nos educar mais para aceitar a diversidade. A fé é a mesma. Agora, o modo como eu estou vivendo essa fé, dependendo das regiões, dependendo dos problemas, do contexto, eu tenho que ter essa compreensão de aceitar. Somos irmãos, mas estamos vivendo talvez de modo diferente. Outro exemplo que eu podia dar, na Igreja Oriental não é obrigado a ir à missa domingo, na Igreja Ocidental sim. Começou em 1215, né? Com o Concílio Lateranense IV. Não tem nada, entende? Nós somos cristãos como eles, né? Eles têm essa, tá bom, né? Eles têm a possibilidade de alguém ser ordenado, né? Quer dizer, casado, ser ordenado padre, né? Nós não temos isso, né? Mas não quer dizer que nós somos melhores ou eles são melhores, entende? Quer dizer, eles estão em união conosco, né? Eles têm o mesmo respeito ao Papa que nós temos, né? Esse rito oriental. Então eu acho que é importante a gente ter presente isso. A pluralidade não tira a unidade, ela enriquece a unidade. Muito obrigada, Padre Mário França Miranda, por esclarecer esses temas, né, que a pluralidade também é necessária para a unidade da igreja e para a gente, né, para a igreja sempre ser pertinente à realidade local. Muito bom, muito obrigada, obrigada quem está assistindo e fiquem ligados que ainda vamos ter mais conversas com ele.